Vamos lá então, Salmo 133 diz assim: ó quão bom e quão suave é. Eu gosto desse. Eu decorei esse salmo inteiro, eu decorei quando eu tinha 5 anos. E eu fiz meus filhos decorar também. Todos eles sabem de cor. Porque é muito maravilhoso. Quando eles brigam também, eles começam a brigar. Oh, how good and how pleasant it is, the brothers dwell together in it. Em inglês também, gravamos em inglês. Vamos lá então. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então, não dá tempo de decorrer, mas se a gente fosse palavra por palavra aqui, é riquíssimo, riquíssimo esse salmo, riquíssimo. Mas a gente só vai ficar com essa primeira que fala da união. A união é diferente de unidade. Quem sabe a diferença? De união e unidade. A união, vou dar um exemplo que eu peguei ali que ficou fácil. Pensa num monte de batata dentro de uma panela. As batatas tudo juntinha, isso é união. A unidade é o purê de batata. Tá? Então a unidade, ela é mais forte do que a união. Ela é mais completa. Mas se começa com a união, amém? E aqui o Senhor falando como é agradável, como é bom, como é gostoso a união, é suave a união, né? E a briga, ela é pesada, ela é chata, ela é irritante, não é suave, né? Não é leve, mas a união, ela é. E o Senhor, Ele fala, com bom que os irmãos vivem a união, são filhos, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a união de filhos, a nossa união, amém? Deus, Ele ordena a bênção quando os filhos dele estão juntos. Se a gente está sozinho e não tem ninguém, o Senhor nos abençoa, porque Ele é misericordioso, né? Porém, quando o povo dele se junta e se une, os filhos dele, Ele gosta tanto que Ele dá uma bênção especial. Então essa bênção, Ele ordena a bênção. Às vezes alguém está pedindo sozinho, mas quando começa um grupo pedir, porque os filhos dele estão pedindo, é mais que um, é dois, é três. Ele gosta tanto disso que muitas vezes Ele ordena a bênção. Então a bênção vem porque tem os filhos dele estão pedindo, amém? E tem muito mais riqueza aqui, mas a gente vai ter que deixar, né? E vamos lá então, Deus criou Adão e Ele não ficou só satisfeito com Adão, né? Adão ia ficar sozinho, ele fez tanta coisa, vou fazer a Eva também. Ele já tinha Eva em mente, ele já tinha a gente em mente, né? Segundo diz Efésios, ele já tinha gente em mente. Antes dele criar todas as coisas, ele já tinha tudo planejado. Nada foi muito novo para ele. Porém, essa é a forma que, né, Moisés foi expressando. O Senhor fez Adão, o Senhor fez Eva. O Senhor não ficou totalmente satisfeito, eu vou fazer mais. E Ele ordenou que tivessem filhos. Ah, eu quero a família. Aí agora não, chamou Abraão, não, eu quero uma nação. O Senhor, Ele não se conteve com uma nação. Ele quis povos. Ele não quis só o povo ali de Israel. Ele sempre teve em mente eu e você, né? Os gentios, né? Ele sempre teve em mente. Então, ele foi abrangendo os povos, né? Os povos que foi chegando, vai abrangendo. Essa visão de Deus, de ampliar, é uma visão que nós temos que ter. Não é o Senhor que entra na nossa. Nós é quem temos que entrar na dele. Só que às vezes não é muito fácil, né? Por exemplo, tem um versículo que diz assim: louvai ao Senhor todas as nações. Imagina todas as nações louvando ao Senhor. O brasileiro louva de um jeito, o indiano louva de outro jeito, é outra língua, é outro ritmo, né? O judeu louva de outro jeito, o russo louva de outro jeito, o africano, o chinês. Cada povo louva o Senhor de um jeito, de uma língua, mas Ele gosta. E Ele fala, louvai ao Senhor todas as nações. Então Ele gosta de escutar todas essas diferentes línguas, diferentes ritmos, de diferentes vozes e pessoas. Ele gosta disso. Deus gosta de variedade.
Ele nos criou diferente. Imagina se ele tivesse feito todos nós iguais, fisicamente ou com o mesmo tom de voz. Ele não gosta disso, ele gosta da variedade, é por isso que ele nos fez diferente. E eu imagino que vocês já estão ligando, né? Que vocês pegaram aí, né? Estão ligando? Né? Então tá, isso tá lá em Salmo 117, tá? Que eu li. Mas vamos abrir em Apocalipse 5, 9. Vamos dar uma lidinha ali. Apocalipse 5, 9. Pra gente poder ver, ter mais uma noção dessa, o quanto o Senhor tem essa visão aberta, complexa, diversificada, e o quanto nós precisamos chegar até lá. 5, 9. E cantavam um cântico dizendo, um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Isso ao Cordeiro, né? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Olha o que o sangue de Jesus fez. Comprou para Deus homens de toda a tribo, de toda língua, povo e nação. Amém? Então, a gente conseguiu abrir bem, a gente conseguiu ver como que Deus vê. Por que nós nos fechamos tanto? Como nós somos ruins? Para pensar como a gente é ruim. Porque a gente quer limitar as coisas. A gente só não limita nós, a gente quer limitar Deus. Porque a gente acha que Deus só faz as coisas de um jeito, de uma forma. A gente esquece que existe tantos povos e línguas e nações, tantas pessoas sentadas do nosso lado que são diferentes de nós. E quando uma pessoa é muito diferente de nós, a gente não gosta. Só que a gente vai entender por que a gente não gosta. E a gente vai olhando assim aquelas ingredientes que vocês boleiras já tudo sabe o que é, né? Olha o óleo, olha o ovo, o fubá, o trigo, o açúcar, o fermento e o leite. Isso aqui faz um bolo de fubá, né? Só que quem que consegue tragar alguma dessas coisas individualmente? Ainda tem pessoas que são mais tragáveis, ó, né? E tem pessoas que é impossível, né? Olha ali o fermento. Só que às vezes a gente olha assim, mas quando o Senhor ele olha e ele coloca essas coisas junto, na cabeça dele ele já tá vendo um negócio. A gente não vê porque nós somos limitados, mas quando o Senhor vê, dá certo. Se seja um outro bolo de alguma outra coisa, ele já pega os ingredientes, ele já sabe, e ele coloca junto em união, porque daqui a pouco ele vai fazer uma unidade daquilo. A batedeira vai fazer a unidade pelo poder do Espírito. Amém? Então tem coisas que se a gente não abrir, a gente fica de fora, a gente perde a bênção. A gente perde, tantas pessoas ficam de fora porque elas não crê nessa visão aqui que o Senhor tem. Quando ele olha, ele vê, mas fulano não combina com fulano. Mas deixa eu colocar junto com o poder do meu Espírito para ver se não fica bom. Esquentar com o fogo, vai assar esse bolo, vai ver esses ingredientes que é intragável. Esquenta tudo no fogo para ver se não fica bom. Essa é a visão do Senhor. E nós precisamos entrar nessa, porque nós não temos muito tempo, como a Adriane leu. Nós precisamos remir o tempo lá no Salmo 90. Nós precisamos remir tempo. Então a gente precisa entrar nessa visão do Senhor. A noiva, né? Então nós temos a noiva. Raças, diferentes raças, culturas, línguas, nações. Isso faz a noiva. Quem está em Jesus, claro. Nem todos são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem aceitou Jesus, né? Quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não é. Tem gente que só quer Jesus como Salvador. Eu creio que alguma dessas pessoas, elas são salvas só no último momento de vida. No último segundo de vida. Então, quer ir para o inferno? Não, me salva. O Senhor salva. Mas se continuar na terra, precisa submeter ao senhorinho de Cristo, né? E aí, muitas pessoas não querem. Então, elas falam de Jesus, elas dizem Senhor, Senhor, mas no dia a dia não é. Então, elas não são filhos, né, de Deus. Porém, a noiva de Cristo, ela é o corpo. Então, eu imagino que vocês aí pegaram uma parte do corpo. Quem pegou? Vai falando aí a parte do corpo. Meu é olho. Minha mão. Pegou o olho, a mão. Eu ia citar mais partes, mas eu só peguei exatamente o que
1 Coríntios cita. Então vamos abrir lá em 1 Coríntios, a gente vai ler. 1 Coríntios no capítulo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, servos, livres, todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, por que eu não sou o olho, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Olha só como o Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele coloca cada pessoa do jeito que Ele quer. A receita é dele. Amém? E se todos fossem membros, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça, os pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. Esta é a palavra de Deus que está falando. Que coisa linda. E os que parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Só parar por aqui. Daqui tá falando sobre divisão, mas é só pra gente entender, fica bem claro. É muito importante a gente ver que é a palavra do Senhor falando, não é só a gente falando, né? O Senhor tá falando que Ele põe como Ele quer, que aqueles que parece que não serve para nada, que não aparece, são os mais necessários. Então essa é a palavra do Senhor que está dizendo. Isso está falando do corpo. Aí, a palavra de Deus vem falando dos dons do Espírito. Que dons vocês pegaram? Eu peguei Cura. Dons de cura. Mas da palavra da dons de ciência. cura. Lembra que está no plural. Dom da palavra e sabedoria. Amém. Eu peguei dom da palavra e de sabedoria Também. Dom da palavra Dom da palavra da ciência. sabedoria. É Da diferente. palavra da sabedoria. Da palavra sabedoria. É quando você tem uma resposta para alguém na hora. Alguém está conversando com você. Profecia. E aí Da ciência. É a Deus te pessoa dá inteira. na hora uma resposta. Você dá um conselho. Geralmente pessoas que aconselham, elas têm esse dom. Deus te dá uma palavra de sabedoria na hora, como você tem que aconselhar. A palavra da ciência é mais a revelação. Deus revela coisa para a pessoa. Tipo, tá conversando ou não, Deus revela, Deus dá uma visão para a pessoa, que ele vendo a pessoa fazer alguma coisa ou não. É uma revelação essa de ciências, amém? Mas não dá pra, né, a gente não vai estudar os dons agora, mas só pra gente ver que Deus, ele faz isso. Isso tá lá no próprio capítulo 12, a partir do versículo 1, vou ler aqui, tá? Acompanha aí. 1 Coríntios 12, 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eres gentios, deixáveis... Ai, meu Deus, essa versão minha... levar-nos aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, daqui a pouco a gente chega lá. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé
e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos e a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como? De novo, o Senhor falando que Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Amém? Então nós vemos aqui o corpo, nós sabemos que nós temos um lugar. Por quê? Porque você é filha de Deus. Então em algum lugar você tá. Você tá na mão, você tá na cabeça, você tá, né, no pé, em algum lugar você tá. Não tem como uma pessoa estar fora do corpo. Não tem, é impossível. Dons espirituais, Deus dá dons espirituais. Só que às vezes a gente não sabe qual que a gente tem. Muitas pessoas têm, mas elas não desenvolvem, porque há altas passagens que Paulo diz a importância de desenvolver o dom, praticar aquele dom. Por exemplo, a pessoa tem dom de curar, mas ela não sabe. Ela nunca vai no culto de oração, ela nunca estende a mão porque ela fica na dela, ela fica lá se sentindo talvez inútil, mas o Senhor deu. Então, com muita oração, com muito, né, uma ajuda, às vezes um negócio vem, impulsa a pessoa, levanta a mão, ou a pessoa vai orar e o Senhor usa a pessoa para curar. Porque Deus tem o dom, Deus deu o dom para a pessoa, mas Ele só usa quando Ele quer, não quando a pessoa quer, que é o erro de muitos, que sai por aí, vai ter lá o evento da cura. Ué, como assim o evento da cura, o culto da cura? Você fala para Deus agora o que Ele tem que fazer? Ele faz quando Ele quer fazer. A gente tem que pedir. Mas tem que tomar cuidado com esses congressos de cura, congresso de não sei o quê. A gente precisa buscar Deus, mas é o Espírito Santo que manda. A pessoa, eu tenho o dom de curar, você vai usar com muita humildade e, né, cuidado, porque a gente não usa o Senhor. Eu falo, quero contar uma coisa rapidinho. Nisso que você disse, que às vezes a pessoa não sabe que tem. Teve um dia, muito tempo atrás, tipo uns, sei lá, 20 anos atrás, meu marido teve uma dor muito forte e a gente não sabia o que era. Eu levei uma vez, levei 2 vezes para o hospital e eles, a segunda vez, descobriram que era pedra nos rins. Mas não quiseram operar, porque a gente não tinha seguro, não quiseram operar, mandaram para casa. E aí já sabendo que a gente ia ter que voltar de novo, porque pedra no rins ou curado ou então vai ter que sair. operar. É no rins mesmo que eles falam que dói tanto quanto a mulher quando tem... Vai ter no rim, mas também tem a vesícula, né? A de vesícula também dá Não, mas muito. eu não sei. Tá. Daí, o irmão Edson e a Verônica foi em casa visitar a gente, visitar ele. Daí ele pegou e falou assim, antes de sair, eu falei, vamos orar antes de vocês saírem, já que vocês não vieram. Daí ele impôs a mão no meu marido e orou por ele. E aí, olha, foi tirar de mão. Eles saíram, foram embora e aconteceu simplesmente, ele nunca mais teve dor. Nunca mais. Benção. E ele, assim, não lembra de ter passado a pedra nem nada. Então, tipo assim, é exatamente isso. Às vezes Deus dá o dom, né, sem arrependimento, Ele dá o dom e a pessoa, por quê? Prefere não orar com boldness. Eu sempre gosto muito dessa palavra, tipo, orar com confiança de que vai acontecer. Se vai acontecer ou não, esse problema é de Deus, entendeu? Mas eu vou orar, vou acreditar que vai acontecer, vou pedir a cura. Eu não gosto desse negócio, vamos pedir né, que o tratamento corra tudo bem, não. Eu quero pedir a cura. Se o Senhor quer curar ou não, né? Se Ele não quiser curar, Ele vai preparar outro meio. Mas a minha primeira... A gente sempre tem que já chegar com ousadia e com fé, né? Sem arrogância, mas com ousadia, né? Com certeza. Amém. Pode ser sim, Deus pode usar. Às vezes, digamos que eu esteja numa situação, talvez eu não tenha o dom de interpretação de língua, mas eu estou numa situação que o Senhor Ele olha, vai ter que ser você, minha filha. Pode ser que Ele me use uma vez na vida inteira, porque Ele só precisa para aquele momento. Então, o Senhor, uma vez que a gente está disponível, o Senhor, Ele pode nos usar, né? Conforme a sua vontade. Amém? Daí agora a gente vai lá para Efésios 4, a gente vai lá para ver os ministérios. Quem que pegou o ministério aí? Vamos lá. O que vocês pegaram? Mestres.
mestre, evangelista, apóstolo, profeta. Uhum. Será pensadora? Não, Não? Ou administrar? Qual não, é? isso aí é a personalidade. É o laranja, desculpa. Apóstolos. Apóstolo, ok. Então vamos lá, Efésios 4, do 1 ao 3 diz assim: Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação, com o que fostes chamados. Deu pra entender? Deu pra entender que você tem uma vocação? E você foi chamado. Nós fomos chamados, nós temos uma vocação. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade, olha a unidade, do Espírito no vínculo da paz. No Espírito é possível esse mashed potato. Esse purê de batata é só no Espírito, gente, porque ser humano é uma coisa difícil quando nós estamos na nossa carnalidade. Mas se realmente a gente fosse isso tudo, né? Assim, se realmente a gente cresce disso tudo, acho que o mundo era bem melhor, né? Portanto, A igreja era bem melhor. A igreja, principalmente a Consequentemente, igreja. o mundo. Nós faremos um impacto Mas muito eu acho grande que no como mundo. Deus tem os seus planos, né? Não faz a gente um pouquinho cega de vez em quando, como todas as vezes. Sim. Não- E é muito difícil porque muitas vezes começa dentro da nossa casa. Daqui a pouco a gente vai entrar lá, né? Esse é mais dificuldade, porque às vezes a gente não aprendeu. Então chega na igreja, a gente não consegue, mas às vezes começou bem cedo. Mas vamos correndo. Então, vamos continuar aqui. Há um só corpo, de novo, né? Um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Viu como tem essa historinha de fé? É importante que a pessoa tenha fé. Tem que ter fé em Jesus. É uma só fé. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Riquíssimo esse versículo. Amiga, só completando esse negócio da fé, tem aquele versículo que eu dei a palavra da última vez, que fala que você tem que crer como diz as Escrituras. Sim. A tua fé tem que ser como a palavra Sim. de Deus fala. É. Não é do jeito que eu quero, não. Não, mas é o que o mundo diz também. O importante é você ter fé em Importante, Deus. Tá exatamente. muito fé em E Deus. não Aí você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de Fé fé em em quê? Você é uma pessoa de fé só de você tomar remédio. Você é uma pessoa de fé. Como é que você acredita que aquela pessoa colocou dentro daquele teu potinho o que é certo pra você? Que fé que você tem? Grande é a sua fé de entrar num avião. Você por acaso foi lá checar as horas do piloto, se ele realmente está com condições, se ele não está bêbado? Que fé, gente! Nós temos muita fé para muita coisa. Então, muita gente vive de fé, mas a fé em Jesus aí é outra história, né? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Em inglês vai falar gifts, né? Deu presente aos homens. Ora, isso, ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Isso aqui está falando, né? Quando Jesus morreu, ele foi ao inferno, foi no céu. E ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Até que chegamos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Então esse bolo pronto que o Senhor vê, leva esse processo de colocar os ingredientes junto, de mexer, tem que mexer um primeiro, né? Uns tem que bater mais do que o outro. Já viu? Uns tem que bater mais que o outro. Né? O ovo, por exemplo, a gente tem que bater bastante o ovo antes de botar tudo no liquidificador, né? Às vezes a pessoa joga tudo no liquidificador, mas primeiro tem que cebolinha. Pensa que
isso aqui é a visão do Senhor, o negócio feito. Mas não tem nada a ver com isso aqui. Porque não passou pelo processo ainda. Não bateu ainda. Mas isso tudo que a gente leu aqui, ó, né? Ele tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, na unidade, chegamos toda a unidade da fé. Então é um processozinho. E a gente precisa, se a gente não tiver essa visão em Deus, se a gente esquecer daqueles versículos que fala dessa amplitude do Senhor, a gente não vai conseguir fazer parte dessa bênção. Você precisa crer que você é um ingrediente. E o irmão que está do seu lado, a pessoa que mora com você, os filhos, a tua família, os teus amigos, as pessoas que você convive, que têm a fé em Jesus, elas todas fazem parte desse ingrediente. E nós precisamos trabalhar juntos. Nós não podemos separar, não, a gente não precisa do ovo, não. Vamos fazer mais cedo sem ovo? Para o Senhor, todos os filhos dele têm um propósito, não tem alguém que não tem. A gente pode até tirar um ingrediente dali, né? Tem bolo de fubá sem leite, mas as receitas que o Senhor faz, ele não exclui ninguém, mas a pessoa, ela pode se excluir. Ela pode dizer, eu não vou. É aquela pessoa que lança a mão do arado, ela desiste. Então é possível sim desistir, né? Aí a gente vai ver mais um que é 1 Coríntios 3, se a gente puder ler mais esse, 1 Coríntios 3, antes da gente entrar ali na 4, diz assim, pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Olha só, a Bíblia está dizendo, a pessoa é carnal quando ela fica dizendo isso. Não, eu prefiro fulano, eu sou assim. Ela não tem visão espiritual, ela está numa visão carnal, né? Existem a facilidade de um ingrediente se juntar mais com o outro. Às vezes é normal eu ter mais facilidade de lidar com um pastor do que outro, talvez um outro pastor, outra igreja. Não me assemelho muito àquele estilo, mas é porque talvez o leite não bate com óleo, não mistura com óleo. Mas não quer dizer que aquela pessoa não é importante. Aquele estilo de igreja não é importante. Se eles são filhos de Deus e eles estão vivendo conforme a palavra, a gente tem que tomar cuidado da gente julgar, né? Há tribos, por exemplo, em lugares no mundo que acho que se a gente fosse, a gente não ia conseguir assistir o culto completamente diferente da nossa liturgia. Pessoas que talvez dançam o tempo todo, talvez, sei lá, faz algo que não é do nosso estilo, não é da nossa cultura, né? E já tem outras pessoas que talvez viram, nossa, gente, é isso o culto de vocês, né? O culto deles é só louvor, só, sei lá, não sei. Então, tem ingredientes que não batem, mas não quer dizer que não é importante, né? Amém? Então, 1 Coríntios 3, 4 ao 9, não pode ficar dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, porque isso é carnal. No 5, afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes? E isso conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Pelo que nem quem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Essas palavras, irmãos, nós precisamos crer nelas. Creia nessas palavras, porque não é eu aqui tentando fazer você se sentir melhor. É a palavra de Deus te dando um fundamento para você crer em quem você é nele, em quem você é no corpo e quem você é no reino. Aí, nós vamos ver aqui as personalidades e talentos. Quem pegou os talentos, eu acho que é a personalidade é o cor-de-rosinha. Me falem aí das personalidades de vocês, é o cor-de-rosa. Pensadora. Introvertida, tímida. Extrovertida. Eu tô achando que ali o negócio foi...
Extrovertida. Emocional. Séria. Emocional. Emocional, chorona. Pensadora. Pensadora. Não é de falar muito. O que você pegou? Pensadora também não é de falar muito. O que você pegou, Marlene? Você perdeu o seu? Amém. Então você veja que a Bíblia, ela não fala dessas coisas. E a gente já vai entender o porquê. Tá? Talentos. A Bíblia não tem essa listinha. Você viu que a Bíblia tem a lista para dons. A Bíblia tem lista para ministérios. E tem, na verdade, tem mais 2 passagens que eu não peguei, gente. Mas tem mais 2 passagens na Bíblia que tá dando também uma outra lista um pouco diferente dessa de apóstolo, mestre. Tem algumas outras um pouquinho diferentes que daí aumenta mais, tá? Então é mais do que esses aí que vocês pegaram. E dom, né, personalidade, o Senhor não colocou. Mas Ele colocou, qual que você colocou? O morada. Morada, ok. Então é um pouquinho o oposto de séria, né? O Senhor não colocou, mas Ele colocou, sabe o quê? Uma lista chamada fruto do Espírito. Porque independente, é quase tipo assim, não importa muito qual é a tua personalidade. Porque a personalidade, ela é formada, né? Você nasce com um temperamento e aquilo vai se formando conforme você vai crescendo, você vai se tornando, você vai criando a tua personalidade. Só que eu fiquei pensando, por que o Senhor não... Fiquei meditando quando eu estava escrevendo hoje à tarde, por que o Senhor não colocou? Eu acho que é porque não importa. Porque Ele deixou o fruto do Espírito. Então, toda mulher que é séria, por exemplo, ela vai ter que ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, né? A mais agitada vai ter que ter bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Independente de como a tua personalidade, todo mundo vai ter que se submeter ao fruto do Espírito. Todo mundo vai ter que se submeter a Pedro. 1 Pedro... qual que é o versículo? 1 Pedro 5, eu não anotei, que tá falando da mulher que ela tem que ser mansa. 1 Pedro 3 e 4, que a beleza da mulher é o quê? É um espírito manso. Mas e a mulher que é agitada e braba? O Senhor não tá nem aí. Ele não tá nem aí pra sua brabeza, porque Ele falou que a mulher bonita, a beleza da mulher não seja no cabelo, na roupa, no ouro, nas joias, tem que ser no espírito manso. A mulher vai ter que ser mansa, ela vai ter que ter um espírito. Eu vou ler porque tem uma outra palavra, não é só mansa, é espírito. É muito difícil. Jesus estava lá em Não casa. é pouco, é muito. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado do cabelo, o uso das joias de ouro, o luxo dos vestidos, mas a beleza interior, já dei essa aulinha para as meninas do clube, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso aos olhos de Deus, diante de Deus. É precioso a mulher que ela pensa, ela não esculacha tudo, ela não fala tudo que ela pensa. Isso é precioso, é belo pro Senhor. Mas também e é se isso que a gente tem que mais buscar. e deixar, Essa às vezes, semana eu falei lá em casa, nem vou falar mais nada. Senhor, me ajuda pra mim não abrir minha boca. Bem-vindo ao clube! Eu caso lá. Eu até fui dormir pra nem falar, né? Olha, Vou dormir tem porque hora eu que- não falo. a gente já chega lá, Tem, não rola isso aí depende. não, nem Doom, São Não quer dizer que nós não devemos falar. Isso aí é um assunto longuíssimo, porque não é que a gente não deve falar, é como. Porque aqui tá falando um espírito manso, né? Mas tem que falar, tem coisa que tem que falar. E depende da hora que falar e como falar. Então isso aí é uma aulona, né? É uma aulona que a gente se não precisa. desanda o bolo. Né? Porque tudo inclui também os temperamentos e as personalidades, amém? Então tudo isso precisa estar. Só que o que acontece? Quem tem os talentos? Lê aí rapidinho os talentos. Qual que é o talento? Coordenar.
É o azul, tá? O meu é cantar. Escrever. Decorar, decoração, ok. Decoração. Administrar. Contabilizar. Ó, isso aí acho que foi meio profético. Eu tô achando que Jesus, todos esses negocinhos aqui. Não é você que mexe no... você trabalhou no cartório, não foi? Todo mundo batendo. O teu Ah, bateu. tá. É porque a pessoa que sabe ser organizada. Contabilizar não é só números. É a pessoa que ela sabe lidar com essa organização. Então, não é todo mundo que dá conta disso não, viu? Não. O que você pegou, irmã? Cozinhar. Olha ali. Eita, mas foi bem tiro, né? Esse aí deu certo, hein? Deu certinho. Esse aí, filha, isso aí é... Amém. Então, todas nós acabamos desenvolvendo, tem dons que, tem talento que vem natural, é natural mesmo, né? Até tem pintura, tem coisa que é natural. E tem uns que você vai desenvolvendo, né? O próprio cantar. Você pode até gostar de cantar, ser uma pessoa musical, mas você tem que praticar, tem que fazer aula, tem que saber respirar, aquela coisa toda. Então, esses dons e talentos, personalidades, nós também temos. Então pensa que você junta tudo isso aí, você faz um buquezinho assim. Aí a Fábio já tem, levanta esse seu buquezinho para todo mundo ver assim. Eu fiz até um leque. Isso, tá vendo? Agora, como que você pega tudo isso e você fala diante do Senhor que você não vale nada? Ou que você não tem um lugar? Ou que você tá perdido, você não sabe o que você deve fazer no reino? Não dá. Alguma coisa o Senhor tem, algum propósito Ele tem com cada pessoa. É que nós somos limitados, a igreja Strong Tower é limitada. Tem igrejas que têm muitos ministérios, geralmente igrejas de muitos anos, elas conseguiram montar vários ministérios e essas pessoas ficaram, né? Tem ministério que a gente monta, as pessoas vão embora. Mas quando você tem vários ministérios, a Jocum, por exemplo, que é um lugar maravilhoso que eu aconselho todos os jovens a irem, inclusive eu vou mandar os meus quando eles chegarem à idade, vão para Jocum. Por quê? Porque lá tem um leque tão grande de ministério que você fica assim, eu não acredito que tem tanta coisa para fazer para Deus. É outro mundo. Eles treinam a pessoa, são geralmente 6 meses, você treina, tá, você gosta de quê? Eu gosto de falar, então vamos te colocar no locutor de rádio, a gente enfia num lugar, eles enfiam a pessoa lá. Eu gosto de jogar basquete, a gente vai te colocar no grupo de missões que joga basquete. Eles têm grupo de missões que joga basquete. Esse grupo se reúne, aprende a língua para onde eles vão, digamos que vão para a Índia, aprende algumas palavras na língua, vão para lá, chega lá na casa, os missionários recebem, eles vão jogar basquete no meio da praça ou numa escola, eles arrumam um lugar para você lá bater bola, depois vocês vão jogar, eles vão lá orar com as pessoas e vão distribuir comida. Gente, é tanto, tem skate até. Né? Quando a gente chegou, a gente ficou horrorizada, né? Com a minha cabecinha de assembleia, oh my God, que mundo é esse? Mas eles tem muita variedade, porque o fundador teve essa visão bem aberta, jovens foi Deus que deu, não foi ele que inventou. Jovens para muitas coisas, fotografia. Olha, tem como você fazer a obra de Deus em tanta coisa, escrita, né? Escrever, quem gosta de escrever. Às vezes a pessoa não é boa para falar em público, mas ela é boa para escrever. Escreve textos ótimos. Os textos dela podem ser usados para Deus. Então, esses jovens, você joga eles lá, eles acham um lugar lá. Por isso que a gente tem que mandar. Eu queria que todos os jovens pudessem ir, né? Tem que ter documento para ir, mas é uma benção. Qual a idade? Eu acho que o que a gente fazia é a partir dos 18. O que eu e a Fábio fomos é a partir dos 18, né? Que é o Mission Builder. O que a gente foi, mas que eu a acho gente que a partir de 14 já tem coisa que dá. Sim, a partir de 14, 15 já pode ir para trabalhar para você, para ser os 6 meses que eles falam, né? De estudar ali, para achar o teu lugar ali. Então, a partir dos 14, a gente conheceu meninas de 15 anos que já tinham ido para a África, para Índia, né? Cuidar de bebezinhos com AIDS. Maravilhoso. Jovens de 50 anos não pode. Todas as idades, todas, assim de velhinho, ó. Assim de velhinho andando assim, ó. Aham.
Mas vão, eles vão. Muito americano, muito canadense vai. E tem no Brasil, tem no mundo todo a Jocum, né? Mas lá no Havaí é a faculdade onde a gente foi. A gente foi, né? Há anos Um dia atrás. a gente volta. Em nome de Jesus. Quem sabe um dia. Então, Deus deu tudo isso para nós. Só que o que aconteceu, irmãs, quando a gente nasce, né? É o que a gente vai ler agora. 1 Pedro, abre muito importante isso aqui. 1 Pedro, no capítulo 1, a gente vai entender por que tem muita coisa que desanda no caminho. 1 Pedro, no capítulo 1. A partir do 16. Diz assim: sede santos, pois porque eu sou santo. O que é ser santo? É ser separado. Então, se esse púlpito aqui está santificado, ele só pode ser usado para a igreja. Eu não posso levar lá fora, a gente vai fazer garagem céu, eu vou levar para pendurar roupa. Eu não posso. Ah, mas é da igreja, só que ele foi separado, ele foi santificado somente para usar para dentro da igreja. Então eu não posso usar para outras coisas. Você pode me emprestar para festinha? Não. A gente não gosta de emprestar as coisas da igreja. Ah, pode emprestar. Eu não gosto de emprestar as coisas da igreja. Por quê? Porque é tudo santificado para as coisas do Senhor, para um culto, para um evento. É para o Senhor. Aí as pessoas levam para as festas. Eu sou contra, não gosto. Já falei para Kátia. Por mim, fala não. Não pode emprestar nada. Porque as coisas são da casa do Senhor. Imagina se chegando Moisés, Arão, empresta isso. Essa bacia. Quem emprestar a bacia vai fazer a sua? Como assim? Isso aqui foi santificado. Então as coisas daqui são santificadas para cá. É consagrado, né? Consagrado, separado, né? Então assim, nós fomos separados para Deus. Os nossos dons e talentos. Aquela bateria lá, se levar para um bailão para tocar emprestado para um baile. O que aconteceu com aquele rei, né? Belsazar, que pegou Os vasos, os copos. Tem coisa que melhor, né? Mas eu sei, eu não vou ser tão crítica, né? Tem opiniões, opiniões. Mas o Senhor está falando aqui, no 17, ora, se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, olha como ele não tem acepção de pessoas, ele julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então você chama Deus de Pai? Amém. Nós chamamos Deus de Pai porque Ele é nosso Pai, nós somos filhos. Então nós precisamos andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Pega essa frase, vã maneira de viver, por qual recebestes por tradição dos vossos pais. Então, o que acontece quando a gente nasce dentro de uma família que já tem uma cultura familiar? A gente aprende a lidar com pessoas dentro da família. A gente aprende a tomar decisões dentro de uma família. Como lidar com frustrações dentro de uma família. Todas essas coisas, essa dificuldade de relacionamentos, a gente vai aprendendo isso tudo dentro de uma família. Conforme de onde a gente vai crescendo e vivendo, geralmente até os 7 anos forma caráter, aquela coisa, você vai crescendo, tem aquela parte da pré-adolescência que é uma idade tão difícil. Muitas vezes aquela criança, ela não está sendo ensinada, ela não foi, muitas vezes nós não aprendemos a lidar com situações. Então a gente chega numa idade adulta dentro de um casamento, muitas vezes a gente não vai saber lidar porque a gente não aprendeu. O marido não vai saber lidar porque ele não aprendeu. O irmão da igreja não sabe lidar porque ele não aprendeu. Só que o que é a mensagem do Senhor para nós hoje é que toda essa vã maneira de viver, ela foi comprada com sangue. É o que está falando aqui. Então nós temos essa opção de andar em temor, todo o vosso procedimento, está falando aqui, em todo o vosso procedimento,
andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uma vez que eu entendo que eu posso ter vivido muitas coisas, eu posso ter sofrido muitas coisas, só que uma vez que eu reconheço quem eu sou em Deus e eu entendo esse buquezinho que está na minha mão, eu tenho a oportunidade de chegar agora e dizer, ok, agora então as coisas vão ser diferentes. Eu não vou aceitar mais, porque foi vã essa maneira. Eu aprendi tudo errado, como lidar com pessoas. Eu aprendi, eu escutando, que eu não valia nada. Então você pode fazer uma coisa pro Senhor e na hora a pessoa fala, eu não. Então a gente pode estar falando, mas por que você está falando e você não? Porque lá no teu subconsciente já ficou a mensagem, você não vale nada, você não sabe fazer nada. Então, ainda que você tenta, você não consegue porque tem algo que impede. Aonde que está lendo ali? O 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, viu? Ele não tem problema, nós temos. O qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor a Deus. Onde é que está aquela passagem? Onde está aquela parte que eu quero dizer? Tendo purificado as vossas... eu não tô achando. Tem uma parte que fala que isso tudo pode ser levado diante do Senhor. Ainda que a gente tenha isso tudo dentro de nós. Eu creio, como eu estudei psicologia, eu entendo que há coisas que o Senhor, ele pode fazer sozinho com a gente. Porque tem coisas no nosso subconsciente que a gente não sabe que tá lá, né? Às vezes a gente aprendeu a frustração, a gente aprendeu a expressar a frustração com ira, com movimento físico, batendo, quebrando alguma coisa. Às vezes é assim que a pessoa aprendeu. Então, ela vai crescer sendo essa pessoa irritada, agitada, porque ela não aprendeu. Só que o Senhor, como Ele manda que a gente precisa ter tolerância, que a gente precisa ser tranquila, ser calma, a gente vai ter que aprender pelo Espírito. Mas se a gente quiser, mas se a gente não quiser, a gente não vai. Isso é uma escolha. Porque você não vale nada, ou porque eu não consigo fazer nada. Talvez foi o que você recebeu. Tem pessoas que, até pelos pais, até foi tudo bem, mas às vezes na escola, escutou de uma professora, uma autoridade, pessoas de autoridade, chegou e falou, você não sabe, você não consegue, alguma coisa assim. E aquilo fica, você pode até ter esquecido, às vezes não. Às vezes aquela palavra continua ecoando no teu ouvido. Né? Coisas a nível de autoimagem. Autoimagem é diferente de autoestima. Autoestima fala de valor, autoimagem fala de imagem, né? Algo físico. E às vezes você foi colocada para baixo de uma certa forma e aquilo fica na nossa mente. Então tem muitas coisas que nós crescemos, nós aprendemos e nós levamos tudo isso diante do Senhor e fica um impedimento, fica uma coisa que impede a gente de prosseguir. Mas não precisa ser assim. Nós temos a opção de falar, Senhor, tá aqui. O que você quer de mim? Eu sou um ingrediente... Eu nasci de novo, nós nascemos de novo no Senhor. Então essa velha natureza, ela pode ir mudando para nova natureza. Quando você tem uma dor, você toma um remédio. Mas por que você toma um remédio? Você não tem fé, não? Por que você toma um remédio? Porque é meio lógico você tomar, mas você tem uma dor de cabeça, Senhor, cure minha dor de cabeça. Eu já ouvi pessoas que o Senhor curou assim a dor de cabeça sem remédio. Só que não quer dizer que toda dor de cabeça você precisa orar. Você tem um remédio? Tome remédio. Você descobriu alguma coisa, você vai fazer um exame. É pecado fazer um exame e você não tem fé? Não tem nada a ver. Você está cuidando do seu corpo. Deus deu médicos para cuidar do corpo. Deus deu médicos para cuidar da alma. Então há coisas dentro de nós que nós temos ansiedade, nós temos medo, nós temos ira, nós temos vários tipos de sentimento que remédio não pode resolver, que às vezes um amigo não pode resolver, que às vezes só oração não vai resolver, porque você precisa de ajuda de um especialista naquilo ali. E não é pecado isso, assim como não é pecado você fazer um exame, não é pecado você tomar um remédio, não é pecado você ir num nutricionista.
Então, tem coisas em nós que nós precisamos sim buscar ajuda. Porém, em tudo nós precisamos levar diante do Senhor. Se você não tem uma ajuda agora, se eu não tenho como buscar uma ajuda agora para resolver alguma coisa de alma, de inconsciente, de subconsciente, eu posso hoje colocar tudo diante do Senhor e falar: Senhor, eu sou um ingrediente, eu creio nisso. Eu quero ser útil no teu reino. Eu quero fazer parte desse bolo. Então, usa-me. Olha para mim, me cura. Tira de mim esses impedimentos para que eu possa ser um com os meus irmãos. Amém? Quem tem os versículos, pode ler os versículos. Posso começar por aqui, pela Marlene? João 15, 16. Não me escolheste a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que verdes e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. Amém. Então você viu que foi o Senhor está falando que foi Ele que escolheu nós, não fomos nós que escolhemos. Escolher para que você vá e dê fruto. Mas Senhor, eu não sei no que dá fruto. Então hoje você vai colocar aqui, você vai falar isso para Ele. Eu não sei, vou dar fruto no quê? Eu não prego, não canto, não sei jogar basquete, não ando de skate, não tenho assim uma profissão que eu possa estar falando de Deus assim, como médica, como... Mas eis-me aqui, né? Às vezes eu tô indo cantar, ou tô indo assim, eu tenho uma frase em inglês que eu gosto muito, que eles falam assim: here comes nothing. Or here goes nothing. Tipo, ok, eu uso muito isso, Senhor, eu tô sozinha aqui, here goes nothing, né? Tenha misericórdia, mas eu vou pra lá. Então assim, é uma forma de você sabe que você não dá conta, mas é Deus, o que você vai fazer? Eu não sou a super capacitada, eu reconheço que o Senhor pode fazer, Ele pode usar. Então isso é humildade, amém? Então ela já leu, quem mais? Eu vou ler dela. Porque Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém. Isso está falando de unidade. Aonde estiverem 2 ou 3, o Senhor, e reunidos no nome, né? Não é só tá reunido no nome de Jesus. O Senhor está. Isso fala de unidade. Isso é um pulo para a fé. Porque imagina se você soubesse que Jesus estava aqui. Ele tá. Mas se ele realmente tivesse fisicamente, a gente não ia ter outra postura, não? Ia. Eu tenho uma palavra guardada para isso aí, mas é outra, né? Como às vezes a gente se cala no culto, sendo que o Senhor está esperando um aleluia, Ele está esperando um glória, Ele está esperando alguma coisa e a gente está caladinha. Mas se Ele tivesse aqui e a gente visse, se a gente não ia tudo, né? Se comportar. Então a gente precisa agir mais pela fé. Quem mais? Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Corramos a carreira que nos está proposta, mas tem que deixar os tropeços e tem que deixar os pecados, senão segura, irmãs, a pessoa não consegue. A pessoa não consegue correr. Por quê? Porque tem coisa segurando, né? E muitas dessas coisas a gente não tem controle. Muita coisa é pecado, a gente tem que confessar e deixar. E tem coisa que é tropeço, porque veio da infância, veio da adolescência, veio de situações na nossa vida que segura a gente, não deixa a gente fazer as coisas para o Senhor ou fazer as coisas para você, porque você fica presa nesses tropeços, né? Mas o Senhor pode nos libertar. Quem mais? Jeremias 29, 11. Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Amo esse versículo. Eu também, o versículo de cura da alma. Maravilhoso, maravilhoso. 2 Timóteo 2,10. Por este motivo, suporto todas as aflições por amor dos eleitos,
para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo, com a glória eterna. Amém. Paulo, ele aceitou sofrer por causa dos irmãos. Tá vendo essa historinha que, se for para ficar fazendo as coisas pros outros, e Paulo, ele não sofreu pelos outros? Tem pessoa que não quer sofrer, sabe aquela coisa, pessoa tóxica? E como é que você vai crescer? Como é que você vai exercer amor? A gente precisa aprender a lidar com as pessoas, né? Não tô falando de abuso, tô falando de pessoas que são difíceis. Se a gente se afastar de tudo que é difícil, nós vamos ser a pessoa mais mole e mais inútil. A gente tem que tomar cuidado com frases que surgem por aí. Cuidado com certas coisas, eu não vou ficar longe. Mas aí você vai aprender como? Como é que você vai aprender autocontrole? Perto de só pessoa que fica te passando a mão e fazendo carinho? Né? Então, assim, a gente tem que cuidar, né, com esses... Paulo falou, eu sofro por causa dos eleitos, por causa dos crentes eu vou sofrer, né? Dos meus irmãos, no caso, né? Não é fácil. Vamos lá, quem mais? 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vós, em vasos de barro, Amém. para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. A excelência é de Deus, mano. Quando a gente recebeu um elogio, nossa, você fez tão bem, obrigada, amém. Você sabe, dentro de você, você sabe, foi o Senhor que me deu. E eu só devolvi. A gente reconhece, isso é maravilhoso. Nossa, você orou por mim, aquilo aconteceu, amém. Porque o Senhor me usou, eu creio, o Senhor me usou. Você sabe que só fluiu assim. Não foi aquela coisa, obrigada. Não, imagina, irmã, não fui eu, o Senhor me usou, aleluia. Porque você reconhece que o poder é dele, você não fica naquela falsa humildade. Não, eu não sei nada. Isso é falsa humildade, irmão. Nós não somos nada mesmo. Nós somos barro, mas o tesouro é o Senhor. Amém? Quem mais? Colossenses 3, 12 e 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é um vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição, amém. Quem mais? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. O Senhor deu, está dado. Então vamos usar para a sua glória. Amém? Eu quero terminar lendo mais 2 versículos. O primeiro é sobre Jabes. Quem lembra da história de Jabes? Você não leu? Você não leu o seu? Então lê. Ixi, desculpa, vocês estão do lado de cá. Lê. Segundo Timóteo 2, 3 e 4. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome a parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e pois isso não se envolve em negócios da vida civil. Amém. Não se envolve, o soldado não se envolve com as coisas do, né? Ele se envolve com as coisas do chamado dele. Então a gente tem que realmente cuidar. Às vezes a gente se envolve tanto com as coisas do mundo, do dia a dia, e a gente deixa as coisas do Senhor. A gente tem que cuidar disso. Daí, Shirley. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e Não aos homens. Eu gosto disso. Amém. Isso faz a gente fazer as coisas com mais perfeição. Quando a gente faz, né? Às vezes aquela aulinha que ninguém tá vendo, né? Só vai ter 3 criancinhas ali, mas você faz a aula, que dá a impressão que você ia falar pra igreja. Você faz pra aula, que você tá fazendo pro Senhor, né? Reconhecendo aquelas crianças preciosas que estão ali. Então, assim, Jabes, todos conhecem, né? Todos conhecem sobre a história de Jabes? Eu vou ler aqui. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. O que essa mulher fez? É o que muitas mães fazem, é o que muitos pais fazem.
eles amaldiçoam aquela criança de alguma forma. Porque deu muito trabalho, ela sofreu muito, então ela colocou o nome dele daquilo. Há muitos estudos, né, livros sobre isso, então a gente não vai ficar falando, mas a gente só vai entendendo o seguinte: ele, Jabes, no 10, clamou ao Senhor de Israel: Oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Então a mãe dele limitou ele por causa do nome que ela deu, porque daí não foi só ela, todo mundo começou a chamar ele, né? E a palavra, como a Adriane falou, essa vibração dessa palavra, ela tem poder sobre a vida da pessoa. Então ele recebeu algo sobre a vida dele, mas ele, a Bíblia não fala da idade dele. Eu acho que ele era mais novinho, não sei. Mas ele fala que ele não aceitou. Entendeu? Ele podia ter aceitado. Ué, foi minha mãe, a autoridade, eu vou me submeter. Eu não vou. Eu vou clamar. Clamar é mais que orar. Ele clamou, você grita, você põe pra fora. E ele falou: eu não vou aceitar. Senhor, amplie o meu território. Nós precisamos fazer essa oração. Senhor, amplia meu território ministerial. Amplia o meu território de evangelismo. Amplia o meu ministério, o meu território dentro do teu reino. O que mais que eu posso fazer? Amplia. Porque tudo que foi falado para mim, ou tudo que eu criei até agora, eu não quero mais. Eu não quero, quero que isso acabe. Você está clamando ao Senhor por uma coisa que Ele pode fazer. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal. Por quê? Porque Ele sabe onde ele estava. Não tinha um escapatório, mas o Senhor podia guardar ele do mal e ele creu nisso, né? E daí ele falou, do mal, de modo que eu seja livre da dor. O nome dele era dor, pois eu não quero mais. Acabou. Não quero. Ele pediu, e o que a Bíblia está falando? E Deus lhe concedeu o que ele tinha lhe pedido. Amém? Então, o Senhor pode. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você pegasse esse papelzinho aí, pela uma atitude profética. Você pega assim, eu quero que você levanta. Para o Senhor, não para mim. Levanta diante do Senhor. Cada uma, pegue a sua e coloca. Não é exatamente, né? Não quer dizer, isso aqui é só um símbolo, né? Não quer dizer que você vai ser ou fazer o que está escrito aí. Mas é uma forma de dizer, eu estou representando aqui, tá? Eu como sua noiva, com a personalidade que eu tenho, com os talentos que eu tenho, do jeito que eu sou, se você me deu algum dom, então o Senhor me revela. Eu estou colocando diante do Senhor aqui, né? Amém? E nós vamos fazer eu vou cantar um pedacinho de um louvor. E eu quero terminar lendo Isaías 6:8, que diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu queria te pedir que você tivesse coragem de falar isso para o Senhor. Envia-me a mim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não tem muito tempo.